que a casa do Senhor é lugar de alegria, precisa ser lugar de união, lugar de aprendizado, né? Lugar onde nós nos encontramos para celebrar e adorar o nome do Senhor. E disso depende a nossa vida, disso depende a nossa salvação. Se nós não fazermos isso, estamos perdidos. Mas quando nós buscamos o nome do Senhor, quando nós louvamos, quando nós adoramos o seu nome, com certeza o nosso presente e o nosso futuro vai ser próspero, porque nós vamos crescer, né, no nome do Senhor, nós vamos crescer na presença do Senhor, porque isso é a verdadeira prosperidade. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a fé dos irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre Abraão, vamos falar um pouquinho sobre alguns textos, algumas passagens. Então, eu quero que a igreja abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo número 12, a seguir. Quando nós falamos de fé, né, nós precisamos falar um pouquinho de Abraão, porque Abraão é o pai da fé, né? Ele ouviu, creu, né? Enfim. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Até aí. Então, irmãos, como eu já falei, eu quero falar um pouquinho sobre a fé hoje com os irmãos, né? Certa vez, né, o Senhor Deus, ele apareceu a Abraão. Abraão estava morando na Mesopotâmia, terra dos seus pais, estava morando na terra onde ficava a sua família, os seus conhecidos, onde ele já convivia ali com aquelas pessoas há um certo tempo. Então Deus aparece a Abraão. Aqui Abraão ainda se chamava Abrão, né? Deus ainda não havia dado o seu nome. E Deus aparece a Abraão e diz para ele ir para outro lugar. Diz para ele sair do meio daquela terra, do meio de seus parentes, para uma terra, né, que Deus ainda ia mostrar para ele, né? Uma terra com uma cultura diferente, com costumes diferentes, com pessoas talvez que seriam hostis a Abraão, com pessoas que talvez não iriam olhar com bons olhos a Abraão, porque ele já tinha posses, ele já era um homem rico, com muitos empregados, servos, né, muito gado. E a palavra diz que Abraão, ele ouviu a voz do Senhor e ele partiu como o Senhor lhe tinha dito, né? Nós não vemos nessa palavra Abraão. Eu vou falar Abraão, né, já que a gente conhece mais como Abraão, né? Nós não vemos nessa palavra Abraão questionando a vontade de Deus. Nós não ouvimos Abraão
Abraão, ele simplesmente obedeceu. Não quer dizer que nós não possamos, às vezes, questionar certas coisas com Deus, né? Isso às vezes faz parte, com todo respeito, com toda, né, entendendo a soberania de Deus e todas as, né? Porque nós somos, às vezes, falhos, nós não queremos entender as coisas. Mas a Bíblia fala que esse homem, ele não questionou, ele seguiu, ele até, né? Mas a Bíblia não fala, a Bíblia não foi algo, se ele questionou, foi alguma coisa muito pequena, né? A Bíblia diz que ele tomou tudo que ele tinha e ele seguiu a vontade do Senhor, né? E a Bíblia diz que Abraão foi morar na terra onde moravam os cananeus, na terra de Canaã, onde tinham vários povos, né? Povos que não faziam a vontade do Senhor. A Bíblia diz que Deus queria tirá-los da terra para que Abraão possuísse a terra, Abraão e a sua posteridade, Abraão e os seus filhos, né? Que ele viria a ter, né? Ou o seu filho Isaac, o filho da promessa, Jacó, o seu neto, e depois os seus bisnetos, as 12 tribos de Israel, né? Então Deus queria dar aquele lugar especial para Abraão. E pelo fato de Abraão crer, a Bíblia fala lá no capítulo 15, versículo 6, né? Deus fez outras promessas, Deus prometeu um filho a Abraão. E a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. Isso foi imputado a Abraão por justiça. Ok? Então, era justo que Abraão recebesse as bênçãos do Senhor. Era justo que Abraão, né, ele fosse próspero. Era justo que Abraão fosse muito abençoado. Porque ele não questionou a vontade de Deus, né? Porque ele simplesmente seguiu a vontade de Deus onde quer, né, que Deus quisesse fazer na vida dele. Ele simplesmente fez, ele simplesmente foi. E por isso eu quero dizer, meus amados irmãos, quando Deus falar alguma coisa no teu coração, faça. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Siga a vontade de Deus e você vai ser abençoado, né? E isso vai ser a você imputado também com justiça. Você vai ganhar crédito diante de Deus, né? Você vai ganhar crédito diante de Deus. Amém? Amém. Quando você talvez cometer algum deslize, Deus vai lembrar daquilo que você fez, né? E se você se arrepender, se você pedir perdão, se você se humilhar diante de Deus, Deus vai te abençoar. Aleluia. A justiça de Deus e a misericórdia vão te acompanhar. Então você precisa seguir a voz do Senhor. O que Deus está pedindo na tua vida? O que Deus está requerendo? O que Deus quer que você faça, né? Cada um tem que olhar para o seu íntimo, né? E refletir. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Em outras palavras, se você não crê em Deus, você está ali desagradando. Se você não crê em Deus, você, né, provoca quem sabe Deus fica triste com você, porque você questiona tudo, porque você murmura de tudo, porque você reclama de tudo, né? Se chove, você reclama da chuva, se dá sol, você reclama do sol, né? Vem a luta lá no trabalho, você vive reclamando. Por que isso acontece comigo? Se eu estou seguindo a mão do Senhor, eu vou na igreja, por que eu sofro? Como se o cristão não sofresse. A Bíblia fala, um dia Deus falou muito forte comigo, né? Essa palavra tem no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, e tem em Hebreus. Agora eu não me recordo o capítulo, o versículo, eu nem tenho aqui no meu esboço, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Aleluia. O justo viverá pela fé. Se você é justo, meu irmão, você tem que viver pela fé. Você tem que crer
A Bíblia fala, inclusive, em João, capítulo 1, versículo 2, diz que os filhos de Deus são os que creem no seu nome. Né? Mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a fé, meus irmãos, é fundamental na vida do crente. A fé é fundamental na sua caminhada. Você precisa crer em Deus todos os dias da sua vida. Aleluia. Para você ter um dia abençoado, você tem que acordar de manhã, você tem que lembrar do Senhor e dizer: Deus, eu creio que você vai me abençoar, independentemente do que acontecer, do que vier, mas eu creio que tu estás na minha vida, eu creio, aleluia, que tu vai encaminhar todas as coisas, eu creio no teu nome, Senhor, ser o meu guia nesse dia, ser o meu guia em todos os dias da minha vida, aleluia, e o teu dia, a tua vida vai ser abençoada, mas você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa olhar com os olhos da fé. Talvez para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, aleluia, que estivesse no lugar de Abraão, né? Até mesmo eu e você, era loucura você e a sua família, alguns servos, algumas pessoas ali. A palavra diz que Ló, o sobrinho de Abraão, também foi com ele. Algumas pessoas, né, irem sozinhas para uma terra estrangeira, uma terra difícil, de pessoas ímpias, de pessoas que não temiam a Deus. Isso seria loucura, né? Seria loucura, mas Abraão, ele simplesmente creu, ele simplesmente foi. Qual é a parte da sua vida que você precisa crer, né? Qual é a parte da sua vida que você ainda não entregou aos cuidados do Senhor, né? Quem sabe é aquele parente que você diz assim: não, esse aqui não tem mais jeito, né? Esse daqui ele não se salva mais. Ah, é a minha vida profissional, aqui não tem mais jeito, já tentei de tudo. Mas eu quero te dizer, se você crê em Deus, Deus pode fazer milagres na tua vida. Deus pode ressuscitar sonhos na tua vida. Deus pode fazer o impossível acontecer. Eu quero dizer para os irmãos, né, que eu já passei por momentos muito difíceis na minha caminhada, no meu trabalho, tendo tempos de estar desanimado, de estar descrente da minha vida profissional, né? Enfim, mas Deus, na sua infinita misericórdia, me abriu portas, Ele fazer a obra e fazer grandes coisas na minha vida. Então eu quero te dizer, se você tem alguma área da tua vida que você não acredita mais, creia, porque Deus pode fazer o impossível na tua vida. Deus pode fazer o impossível. Se você olhar para a Bíblia está cercada, está repleta de passagens onde o impossível aconteceu, né? Se você olhar aquele jovem José que foi vendido aos seus irmãos para os ismaelitas que estavam indo ali, alguns viajantes que estavam indo para o Egito, né? José, filho de Jacó, né? Quem diria que aquele menino sonhador que foi vendido como escravo seria o governador de todo o Egito? Cada vez que eu leio a história de José, aquilo me toca. Como Deus pode fazer uma coisa tão grande na vida de uma pessoa, em uma terra estrangeira, né? Os milagres da Bíblia de Jesus, né, que Jesus fez. Se nós pegarmos alguns exemplos, como por exemplo, né, o cego de Jericó, aleluia, aquele homem que ficava à beira do caminho, né, e ele viu Jesus passar, e uma grande multidão, e ele começou a berrar, ele começou a clamar, né, ao Filho a Jesus, para que Jesus tivesse misericórdia dele. Ele creu que Jesus poderia fazer uma coisa grandiosa na vida dele. Ele creu que Jesus podia fazer uma coisa muito grande. O milagre que ele necessitava, Jesus poderia fazer.
E a Bíblia fala nessa passagem que a multidão queria que ele se calasse, mas ele creu contra a multidão. Talvez a multidão tente te calar, as pessoas tentam te dizer, pessoas às vezes próximas a você inclusive, não vai dar certo, aqui não tem mais jeito, não, aquele teu sonho não tem como, não tem condição financeira, né? Não dá, mas eu quero te dizer em nome de Jesus que se você crer, dá sim. Se você crer, Deus pode fazer o impossível na tua vida. Glórias a Deus. A Bíblia cita o exemplo do centurião, né, que foi pedir para Jesus para curar o seu servo, né, para que Jesus fosse na sua casa, né? Aliás, pediu para que Jesus curasse o seu servo, e Jesus ia na sua casa e o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que entres lá na minha moradia, apenas fala uma palavra, uma frase, né, que o meu servo vai ser salvo. Jesus, olha a fé desse homem, né? Essa passagem está lá em Mateus capítulo 8, versículo 8, e Jesus falou que nem mesmo Israel havia visto uma fé tão grande, né? Ele disse: Jesus, tu não precisa ir lá na minha casa, porque eu não sou digno, né? Eu sou um homem pecador, eu não sou digno, mas fala uma frase, tu tens poder, teu poder é tão grande que se tu falar uma frase, o meu servo será salvo. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor Jesus ele vai agir através da medida da tua fé. Se você crer pouco, Jesus vai fazer pouco na sua vida. Mas se você crer muito, Jesus vai fazer coisas grandiosas, tremendas na tua vida. Amém. Aleluia. Mas você precisa crer, você precisa ir além, você precisa olhar além do que você está olhando. Você precisa olhar o horizonte, você não, né? Você não, às vezes a gente tem aquela coisa, né, com a galinha de ficar olhando para baixo, né? A galinha só fica olhando para baixo. Não, você precisa olhar além. Você precisa ter olhos de águia. Se você acha que não tem olhos de águia, você vai muito bem alto, então, e olha além. Né? A Bíblia diz que quando Deus queria mostrar alguma coisa para uma pessoa, às vezes ele olhava muito bem alto, né? Olha, tudo que tem aqui, né, será seu. Vá para um lugar alto, saia do vale da angústia, da escuridão, da falta de fé, da incredulidade, né? Vá para um lugar alto que é o monte da fé na tua vida, né? Creia, busque ao Senhor que Ele vai fazer coisas impossíveis. Deus quer fazer coisas grandiosas na tua vida, mas você precisa crer. Você precisa parar de murmurar. Você precisa parar de ter uma fé pequena. Você e eu, e quando eu falo você, né, estou falando para todos, inclusive para mim, né? A palavra fala, né? A Bíblia fala de um homem, né, do qual o seu filho estava endemoniado, estava ali possesso por demônios. Daí ele pediu para os discípulos, né, orarem para aquele menino, para que ele fosse liberto. E os discípulos oraram e os demônios não saíam de maneira alguma, né? Então ele foi reclamar com Jesus. Ele disse: olha Jesus, ele falou: olha Jesus, o meu filho está horrivelmente endemoniado. E os seus discípulos foram orar por ele e nada fizeram. E outras coisas ele diz assim: faz alguma coisa, dá um jeito, né? Só que esse homem faltava um pouco de fé nesse homem, né? Esse homem estava reclamando, né? Esse homem estava, né, descrente, né? E Jesus, quando nós ficamos murmurando, né, quando nós ficamos duvidando de tudo, isso é uma coisa que eu creio, porque essa passagem mostrou isso, né, que Deus, Ele se incomoda com isso, né? Deus se incomoda com a falta de fé dos seus filhos, né? É como Deus diz assim: olha, meu filho, eu vou te abençoar. E daí o filho vai lá e diz: não, né, no seu dia a dia, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não é para
cantar, não consigo fazer com trabalho, eu não consigo, não dá. E Jesus está sempre dizendo, está usando o irmão, vai que Deus é contigo. Mas no dia a dia, não, Deus, isso aqui não é para mim, e outra coisa não é para mim, nada é para mim. Meu irmão, toma uma postura diante de Deus. Se tu queres que Deus te abençoe, toma uma postura, fique em pé, né? E viva pela fé, né? Viva pela fé, agrade o nome do Senhor, né? Para que essa palavra se cumpra na tua vida, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, então quer dizer que se você tiver fé, você vai agradar o nome do Senhor. Deus vai ser contigo e Ele vai te usar para obras grandiosas. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. São essas palavras, né, que eu queria deixar. Eu acredito que essa é uma palavra importante para todos os dias da nossa vida, né? Não porque eu estou pregando, mas é a fé que nós precisamos ter. A fé nós precisamos usar em todos os dias, todas as coisas que você precisa fazer, você precisa colocar a fé. Às vezes nas pequenas coisas você vai lá e coloca a fé. Às vezes você está lá passando por um aperto, você está lá passando por dificuldade no emprego, uma coisa de medo, e você então diz: Deus, eu clamo a Ti, Deus, me ajude nessa hora. Senhor, me ajuda. Naquele momento, daquela angústia tremenda, e daí você clama: Deus, eu preciso de Ti. Aqui comigo nessa hora, Senhor, me ajuda. Sabe por que muitas pessoas não alcançam, né? Eu falo aí mais dos ímpios, porque o crente muitas vezes, quando está passando por aquela angústia tremenda, fala: Deus, me ajuda porque eu sozinho não aguento. Mas o ímpio, ele não clama a Deus. O ímpio, ele simplesmente se desespera, né? O descrente, ele simplesmente se desespera, ele não clama o nome do Senhor, por isso que ele é descrente, por isso que ele não crê, né? E por isso que também não é salvo, né? Por isso que não é abençoado, né? Enfim, mas o crente, ele precisa viver pela fé. O justo viverá pela fé. Que seja assim comigo e com você, e que tudo nossa vida, tudo nossa vida, a fé esteja no controle, né? Que a fé do Senhor Jesus, o amor à sua palavra, né? A submissão ao nome do Senhor, controle todas as